qual era o nome da mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério? Você sabe? Então, segundo a história, o nome dela era Maria Madalena. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, paz e graça para todos vocês que estão me assistindo em todo o Brasil e fora do Brasil. Hoje eu estarei falando sobre a mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. E esta mulher foi quase apedrejada. Exatamente. Essa história está registrada no livro de João, capítulo 8. E é uma história linda. Então pegue o papel, pegue a caneta, se aproxime para fazer todas as anotações possíveis, porque eu vou deixar pérolas, eu vou deixar detalhes importantíssimos, baseado na história e na cultura. Portanto, meu amigo, não se esqueça de me abençoar. Então se inscreva no meu canal, deixe o like, curta o vídeo, divulgue para mais alguém e estamos juntos. Pessoal, essa história da mulher apanhada no próprio ato de adultério está em João capítulo 8. Exatamente. Onde a Bíblia Sagrada diz que Jesus participou de uma grande festa. Exatamente. Era uma festa dos tabernáculos em Jerusalém. E Jesus participou dessa festa e Jesus disse para aquele povo lá em Jerusalém: aquele que tem sede, vinde a mim e beba da água da vida. E, segundo a tradição, os judeus estavam pegando água lá do tanque de Siloé. Exatamente, o tanque de Siloé. Eles traziam água do tanque de Siloé e colocavam na piscina, no templo, para que os judeus lavassem as mãos ali naquela piscina. E quando Jesus viu aquele povo colocando água na piscina, então Jesus disse: pessoal, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, para de pegar água no tanque de Siloé para vocês se purificar, porque eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então, pessoal, Jesus foi contra as regras dos judeus, contra a lei dos judeus. Então, pessoal, os fariseus ficaram irritados com Jesus, porque Jesus disse que ele era a água da vida. E depois disso, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E quando Jesus voltou do Monte das Oliveiras, às 7 da manhã, Jesus se assentou lá nas escadarias do templo e começou a ensinar o povo de Israel. Mas os judeus, fariseus, zelotes, essênios e herodianos estavam irritados, bravos com Jesus. Por isso, eles trouxeram uma mulher. Eles trouxeram uma mulher e colocaram no meio da multidão. E disse: Senhor, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, esta tal precisa ser apedrejada. E tu, Jesus, o que dizes? E a Bíblia diz que Jesus se inclinou no chão e começou a escrever com o dedo na terra. Mas eles insistiram em perguntar. E Jesus então se levantou e disse: entre vocês, quem não tiver pecado, arremeta a primeira pedra. E então Jesus se inclinou novamente e começou a escrever com o dedo na terra pela segunda vez. E depois de algum tempo, quando Jesus se levantou, não tinha mais nenhum acusador, porque saíram todos, começando dos mais velhos até os mais novos. E aí Jesus falou para a mulher: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: Senhor, ninguém. E Jesus falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha a mensagem, pessoal. Vai e não peques mais. Tá bom? Ninguém vai te apedrejar, mas toma posição, endireita teu altar. Então, meu amigo, esses detalhes servem para você realmente fazer uma grande mensagem. E aí, pessoal, também vai surgir
bastante perguntas. Por exemplo, quem era aquela mulher? Não é verdade? Então, pessoal, você vai estudar a história, a Bíblia não fala o nome daquela mulher. Porém, a maioria diz que o nome dela era Maria Madalena. Maria Madalena. Entendeu? Então, a maioria dos estudiosos dizem realmente que o nome dela era Maria Madalena. Madalena foi aquela mesma mulher que Jesus expulsou 7 demônios. E Maria Madalena também, segundo a história, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então, Maria Madalena era uma mulher que saiu no cenário em um momento difícil, entendeu? Então, qual era o nome da mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério? Você sabe? Então, segundo a história, o nome dela era Maria Madalena. E por que aconteceu isso? Pessoal, a história diz que essa Maria Madalena era casada com um homem. E esse homem morava em Nazaré. Ele era um rival de Jesus. Por isso que ele combinou com os escribas e fariseus para que a mulher dele se vendesse ali em Jerusalém. Então, quando aquela mulher estava cometendo o ato de adultério com um certo homem pecador, aquela mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, o homem que estava em adultério foi mandado embora, entendeu? E o esposo dela, juntamente com os fariseus, foram até o templo para colocar Jesus em uma emboscada. E realmente, pessoal, Jesus estava em uma situação difícil naquele momento, não é verdade? Porque eles disseram o seguinte: Senhor Jesus, pela lei de Moisés, esta mulher precisa e deve ser apedrejada. Tu, pois, o que falas? O que dizes? Qual é a tua resposta? Mas Jesus não respondeu palavra alguma. Porque, segundo a história, Jesus virou as costas como sinal de desprezo. E ali, Jesus começou a escrever os 10 mandamentos. Ali, no terreno, na areia, na poeira. Jesus começou a escrever os 10 mandamentos. Porque você sabe que os 10 mandamentos da lei de Moisés é dividido em 2 partes. 4 mandamentos é para Deus e 6 mandamentos é para os homens. Entendeu? Então, Jesus escreveu no chão primeiro os 4 mandamentos da lei de Moisés. Aí, eles começaram a perguntar: Senhor, o que tu falas? Aí Jesus levantou e falou: quem não tiver pecado, arremessa a primeira pedra contra ela. E depois Jesus se inclinou pela segunda vez e escreveu os 6 mandamentos da lei de Moisés. Então, primeiro, Jesus escreveu 4 mandamentos da lei de Moisés. E depois Jesus se inclinou pela segunda vez e escreveu os 6 mandamentos da lei de Moisés, completando os 10 mandamentos da lei de Moisés. Esta, pessoal, é uma linha de pensamento que muitos defendem, porque ninguém sabe o que Jesus escreveu na terra. Ninguém, até hoje, sabe o que Jesus escreveu na terra. Porém, existem várias suposições. Existem várias linhas de pensamento. Entendeu? A primeira linha de pensamento é esta: Jesus escreveu os 10 mandamentos da lei de Moisés ali na terra. Entendeu? Agora, existe outra opção que está, pessoal, descrita no livro de Jeremias. Tá bom? Jeremias 17. Anote aí. Jeremias 17, versículo 13. Fala o seguinte: o Senhor escreverá no chão o nome de todos os pecadores que abandonaram a água da vida. Então, se alguém perguntar para você: pastor ou pastora, o que Jesus escreveu no chão? Então, meu amigo, você vai responder: Jesus escreveu no chão o nome de todas as pessoas pecadoras que não gostavam da água da vida. Entendeu? Então ali tinham várias pessoas em volta, com pedras nas mãos,
para apedrejar Maria Madalena. E então Jesus trouxe uma grande revelação ali, na terra, na poeira. E quando eles olharam, eles realmente se retiraram, começando do mais velho, porque Jesus começou a escrever o nome do mais velho e o pecado do mais velho. E assim sucessivamente. Portanto, saíram todos, começando do mais velho até o mais novo. E segundo a história, Jesus colocava no final: se você continuar persistindo, eu vou revelar o seu pecado aqui, em público. Entendeu? Aí aquele se retirava. Aí Jesus escrevia o nome do outro e olhava para ele. Se ele não se retirasse, Jesus continuava escrevendo em aramaico. Se você continuar aqui persistindo em apedrejar essa mulher, eu vou denunciar o seu pecado. Aí essa segunda pessoa ia embora. E assim sucessivamente. Todas as pessoas que estavam com a pedra em mãos, que estavam com pedras nas mãos, foram embora. Tá bom? Então, você, a partir de hoje, já tem a resposta, baseado no livro de Jeremias 17:13. Anote aí, Jeremias 17:13 fala o que Jesus escreveu na terra, lá em João 8. E aí, pessoal, esses detalhes são para você continuar crescendo e evoluindo no conhecimento, tá bom? Até porque tem aquela história que Maria Madalena se casou com Jesus, mas é mentira, tá bom? É mentira, porque se Maria Madalena tivesse casado com Jesus, os filhos de Maria Madalena com Jesus seriam semideuses ou nefilins, entendeu? Então Jesus não teve relação nenhuma com Maria Madalena. Até porque, pessoal, até porque Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. A palavra cordeiro significa uma pessoa virgem. Então Jesus nunca teve sexo com mulher nenhuma, tá bom? Porque Jesus é chamado de cordeiro, ou seja, o virgem. Jesus é chamado de cordeiro, o virgem. A palavra cordeiro significa virgem. Existe uma outra história, inclusive eu deixo em meus livros, tá bom? Que esta mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério tinha um esposo, realmente, mas ela abandonou o esposo dela. Ela abandonou, porque o esposo dela foi quem permitiu ela entrar em adultério com outro homem para ganhar um dinheiro em cima disso, tá bom? Então o esposo dela ganhou um grande dinheiro para acusar sua própria esposa de ato de adultério. Então, meu irmão e minha irmã, segundo a história, ela largou o esposo dela, pegou a carta de divórcio e depois se casou com um homem romano chamado de Petrônio. Um homem romano chamado de Petrônio. Essa Maria Madalena foi a primeira apóstola, né, de renome de Jesus. Inclusive, nos livros antigos, ela é conhecida como apóstola dos apóstolos. Entendeu? Então, aqui no Brasil, as pessoas não aceitam as mulheres serem consagradas. Não é verdade? Mas, em alguns países, Maria Madalena é conhecida como apóstola dos apóstolos. Porque Maria Madalena foi a mulher mais prestigiada da face da terra ali, depois que Jesus foi ressuscitado. Porque depois da morte de Jesus, a primeira pessoa que se encontrou com Jesus foi Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira pregadora depois da ressurreição de Cristo. Entendeu? Então aí para fora, em outros países, inclusive em alguns livros mais antigos, Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. Então Maria Madalena está acima de todo mundo. Entendeu? Mas aqui no Brasil, às vezes, as mulheres não podem ser nem sequer uma diaconisa. Não é verdade? Mas Maria realmente foi a que mais se destacou e Jesus confiou nela como a primeira mensageira escolhida para pregar para Pedro, para pregar para João. Então a primeira pessoa escolhida depois da ressurreição não foi um homem, foi uma mulher. E, segundo a história, Maria Madalena. Maria Madalena
foi uma mulher excepcional, uma das maiores apóstolas da história. Pelo menos é isto que a história fala. Mas aqui no Brasil o pessoal não aceita, né? Discrimina as mulheres, não deixa as mulheres pregarem nos púlpitos das igrejas, entendeu? É uma discriminação muito grande contra as mulheres. Mas Jesus apoiou o ministério das mulheres, tá bom? Jesus apoiou o ministério das mulheres. Porque Jesus veio fazer diferente. Os judeus sempre discriminou as mulheres. E Jesus veio para mudar a história das mulheres. Mas hoje está sendo difícil. Hoje é difícil. Porque os homens seguem a teoria judaica. E Jesus nunca seguiu a teoria judaica. Jesus sempre trouxe uma visão diferente. Jesus sempre apoiou o ministério feminino. Tá bom? E foi exatamente por isso que mataram Jesus. Se Jesus chegar hoje aqui no Brasil, vai colocar a casa em ordem. Vai levantar as mulheres para fazer grandes obras. Inclusive, vai levantar as Marias Madalenas para pregar para os Pedros da vida. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em meu canal, deixa o like, curta, divulgue, deixa o comentário na descrição, me abençoe, porque eu estou te abençoando com muito conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista, este é o programa Cenário Bíblico e eu te aguardo em outro vídeo, tá bom? Não se esqueça, pessoal, de comprar todos os meus livros. São 4 livros especiais. Inclusive, aqui tem os 3 livros, tá bom? Olha aí, pessoal. O livro do Gênesis, que foi o primeiro livro que eu lancei. O segundo livro é o dos Sermões. O terceiro livro é a Olaria de Obreiros. E o 4º livro vai chegar para mim em novembro. Agora, em novembro, tá bom, pessoal? Novembro de 2022. O 4º livro do pastor Matusalém Especialista, já em todo o Brasil. Liga por esse número aqui, mande uma mensagem no WhatsApp, eu vou te ouvir e você vai adquirir os melhores livros do Brasil. Pessoal, eu vou repetir. Mande uma mensagem nesse WhatsApp da tela e adquira os melhores livros do Brasil. Livro de Gênesis, livro dos Sermões e o livro A Olaria de Obreiros. E agora, em novembro de 2022, o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. São 4 livros para você crescer, evoluir e se destacar no nome de Yahushua, Jesus, tá bom? Filho do grande Deus, Yud Revavirei. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.